Olá, pessoal! Nessa pequena apresentação de hoje, iremos falar sobre um tema muito interessante e que vem ocorrendo constantemente nos dias de hoje na vida de algumas pessoas. Vamos falar sobre a pequena empresa ou pequeno empreendedor e a mistura de contas pessoais e empresariais. Antes de darmos continuidade, apresentamos a vocês o cronograma desta apresentação. Falaremos uma breve introdução e a justificativa da abordagem deste tema, o porquê ele chama tanta atenção para a atualidade e na sequência continuaremos com o desenvolvimento e por fim a conclusão. Segundo o SEBRAE, o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, no Brasil anualmente são criados mais de 1,2 milhões de novos empreendimentos e mais de 99% são micros e pequenas empresas. Só que com a mesma facilidade que se criam esses empreendimentos, a sua ascensão no mercado também é muito grande. Isso se dá à falta de planejamento financeiro dos microempreendedores e à dificuldade de separação de suas contas pessoais com as contas da empresa. O Sebrae também mostra que 29% desses novos negócios fecham antes mesmo de completarem um ano. Gerenciar o negócio é uma missão difícil. Por esse motivo, não é percebido e nem corrigido essa mistura, dando a impressão que a empresa não gera lucro. Deixo aí como dica o acesso ao site do Sebrae aos novos empreendedores. É possível tirar dúvidas sobre o seu negócio e até mesmo fazer alguns cursos específicos para alavancar sua empresa. Vale muito a pena conferir. Queremos de forma clara e objetiva tentar entender por que os microempreendedores ainda têm dificuldades em distinguir suas contas pessoais das empresariais. Por que isto ocorre e quais são os possíveis meios para ajudar a organização das suas finanças, visando o crescimento do negócio e também da sua vida pessoal. Afinal, o primeiro passo para que uma empresa tenha suas finanças organizadas é a organização financeira do próprio sócio. Estamos falando desde o início sobre pequenas empresas, microempreendedor, mas afinal, o que é uma pequena empresa ou um microempreendedor individual? Segundo a Lei Complementar 123 de 2006, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o MEI é aquela empresa cujo seu faturamento anual seja maior que R$ 360 mil reais e inferior a R$ 3 milhões e 600 mil reais. Existem algumas vantagens para o microempreendedor, como a arrecadação única de 8 tributos por meio de uma cota única, além de redução de custos trabalhistas e maior facilidade no processo de sua contabilidade ou suas rotinas contábeis. Gerenciar uma empresa não é uma tarefa fácil. O gestor ele deve sempre estar atento aos seus controles financeiros, para uma posição exata de sua saúde financeira e do que realmente a empresa é capaz de faturar. Portanto, nada de tirar aquele valorzinho da conta de água da sua casa do caixa da empresa. Afinal, você pode ser o dono do negócio, mas o dinheiro não é seu, e sim da empresa. Tirar dinheiro constantemente da empresa faz com que as empresas percam seu controle financeiro, e a falta desse controle pode fazer com que o empresário, na tentativa de obter resultados, corte gastos essenciais que poderiam ser usados para a melhoria do negócio e seu crescimento no mercado. Um exemplo bem prático seria o corte com publicidade. Qual negócio hoje em dia não depende de uma boa propaganda, seja qual for o meio, não é mesmo? Outro fato interessante para se destacar nesses casos, em que as contas pessoais são misturadas com as empresariais, é o fato de que todos os gastos pessoais não podem ser registrados, e se eles não forem registrados, automaticamente não fazem parte do rendimento do empreendedor, o que de alguma forma pode chamar a atenção da Receita Federal, que utiliza vários meios para confrontar as informações empresariais e seus rendimentos. Então, a melhor coisa a se fazer é o certo. Utilizar recursos de empresas para as despesas e gastos pessoais compromete a capacidade de planejamento tanto da pessoa jurídica como da pessoa física ou proprietário do negócio, pois sempre utiliza-se dinheiro de ambas as partes e já não se sabe o que é dinheiro de um ou o que é dinheiro do outro.
Essa situação pode acarretar na descaracterização de empresa e atingir bens pessoais dos sócios, que provavelmente pensará em cobrir possíveis prejuízos obtidos. Por isso é fundamental que o sócio receba um valor fixo mensalmente, que chamamos isso de prolabore, que nada mais é do que o salário mensal do sócio. Assim ele pode saber quanto terá de recurso fielmente para pagamento de suas despesas pessoais. É sempre bom lembrar que o valor do prolabore é definido pelo sócio, que deve ter o bom senso de que sua empresa é capaz de pagar e não estipular valores exorbitantes e acabar com seu faturamento. Como falamos, é preciso ter um bom planejamento financeiro e um registro fiel das transações ocorridas durante o período, assim tendo uma realidade exata da organização para futuras tomadas de decisões. E quando a mistura das finanças já saiu do controle do sócio, é preciso buscar uma solução rapidamente. E hoje podemos trazer aqui uma forma eficaz para reverter essa situação, que seria uma boa assessoria contábil. Mas de fato, o que seria uma assessoria contábil? Podemos entender uma assessoria como um trabalho realizado por uma pessoa ou uma equipe especializada com foco na área contábil, com o objetivo principal de analisar e interpretar diariamente fatos da rotina de uma organização, utilizando-se de registros diários e usando-os para a verificação da exata saúde financeira da empresa. A assessoria abrange também toda a parte legislativa, desde a abertura até o encerramento da empresa. Também pode ter todo o suporte do departamento de pessoal, com o objetivo de auxiliar o cliente na contratação de funcionários em seus cálculos previdenciários. Com todo esse suporte, é possível utilizar-se de diversos meios para ajudar a microempresa a desenvolver seu trabalho e a não misturar suas finanças pessoais com as da organização. Uma ferramenta bastante utilizada para esse fim é o fluxo de caixa. Nele são registrados os pagamentos e os recebimentos de um determinado período da empresa, e com esse controle pode-se obter-se a situação financeira imediata da empresa diariamente. Essa com certeza é uma saída infalível para um microempresário que encontra problemas com seu planejamento financeiro. Muito bem, concluindo, podemos dizer assim, segundo a Receita Federal do Brasil, existem 7,8 milhões de MEI cadastrados no país. Só no ano de 2017 foram inativados 1,37 milhão de CNPJ. Sabemos que uma empresa pode ser fechada por diversos fatores. Se um determinado setor ou área de organização ocorrer falhas, pode prejudicar fatalmente sua existência. Mas, se principalmente seus números não forem um reflexo fiel de sua saúde financeira e econômica, o empresário terá sérios problemas, pois terá um prejuízo de caixa e, se isso ocorrer com frequência, os recursos acabam e pode-se ocorrer a falência. Um dos principais fatores de tantos microempresários acabarem fechando as portas é o fato do próprio proprietário não conseguir fazer um planejamento financeiro e até mesmo inconsciente não conseguir separar suas despesas pessoais com as despesas de sua empresa. O pensamento de que às vezes a empresa não está dando lucro pode ser reavaliado quando percebido que aquela pequena despesa do colégio do seu filho, ou até mesmo aquela conta de água que é despesa pessoal, paga com dinheiro da empresa, está apenas antecipando seu lucro. Ou seja, aquele valor que deveria servir para ser investido na empresa ou até mesmo para uma reserva está sendo gasto com o dono do negócio, que o leva a pensar que não obteve lucro naquele período e é que a empresa não está bem. É sempre importante lembrar que o dinheiro da empresa não é seu dinheiro. O proprietário tem sua vida e saúde financeira pessoal, como seu negócio também tem. Portanto, tudo deve estar separado. Como saber o lucro real de uma empresa em um determinado período se não tem como diferenciar ou separar o que é despesa pessoal ou da empresa? Essa é a importância do controle e planejamento financeiro que todo pequeno ou microempreendedor deve ter a abrir o seu negócio. Com base nos números contabilmente reais, economicamente é possível saber a real situação do negócio e assim
a tomada de decisão é precisa a qualquer momento. E caso o microempreendedor já esteja nesse contexto, a melhor saída para corrigir é prevenir. Estar atento às suas entradas e saídas de dinheiro, seu fluxo de caixa e ter sempre condições de identificar o problema com técnicas e ferramentas o mais rápido possível, tendo assim um tempo hábil para corrigi-lo. Esperamos ter passado de forma clara o intuito e objetivo dessa apresentação. Assim encerramos e agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.